Bom dia para todo mundo. Antes de mais nada, queria agradecer ao Bruce pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando para vocês. Bom, na verdade, essa palestra de hoje, com esse título meio enigmático aí, né? A dança cósmica de Shiva, contingências e ritmo na evolução da vida. Ela foi feita originalmente como uma homenagem a uma pessoa que eu admirava muito quando esse cara faleceu. E esse cara, não sei se algum de vocês ouviu falar dele, chamava-se Stephen Jay Gould. Algum de vocês ouviu falar em Stephen Jay Gould? Stephen Jay Gould escreveu quase 20 livros de divulgação científica. Ele era um paleontólogo e evolucionista norte-americano. Ele escreveu quase 20 livros de divulgação científica e todos eles estão traduzidos para o português. Todos eles existem no Brasil. E, acreditem-me, o pior livro do Stephen Jay Gould é muito bom. O pior livro do Stephen Jay Gould é muito bom. Nós estamos entrando numa carreira de ciência, né, de áreas biológicas, etc. E carreira de ciência no Brasil, às vezes a gente sente que as coisas são tão difíceis, pode faltar entusiasmo, pode faltar motivação. Então eu tenho uma receita certa para vocês. Não existe falta de entusiasmo que sobreviva a ler Stephen Jay Gould 3 vezes por semana. Beleza? Tudo bem? Então, essa palestra nasceu como minha homenagem a uma pessoa que tinha me influenciado muito em meu entusiasmo pela biologia e pela ciência, quando essa pessoa, que foi Stephen Jay Gould, faleceu. E eu queria, então, começar com os dinossauros. O primeiro livro de Gould chamou-se Ever Since Darwin, de Darwin para cá, né? E foi lançado no Brasil, traduzido com o título Darwin e os Grandes Enigmas da Vida. E a dedicatória desse livro é muito interessante, porque a dedicatória desse livro eu dedico esse livro aos meus pais, que me levaram para ver o Tiranossauro quando eu tinha 5 anos. Né? Que era essa coisa de despertar o interesse do filho para a ciência e tudo mais. Então é muito de surpreender que ver um tiranossauro com 5 anos possa ter despertado o apetite de Gould para a ciência. Afinal de contas, dinossauros são bichos fascinantes para todos nós, né? Então, todo mundo, qualquer filme dos dinossauros é um blockbuster, né? Uma exposição, as filas se estendem pela rua. Dinossauros são sempre imenso sucesso de mídia, né? E por que eles são um imenso sucesso de mídia? Claramente, bom, eles eram bichos muito diferentes de qualquer coisa que exista hoje, e a maioria deles eram bichos muito grandes, né? Então, por isso, fascinantes. Mas eu me arrisco a dizer que existe uma terceira razão pela qual os dinossauros são tão interessantes para a gente, que é o enigma do seu súbito desaparecimento. A gente sabe que os dinossauros reinaram sobre a Terra por alguma coisa perto de 150 milhões de anos, e depois, subitamente, há cerca de 65 milhões de anos atrás, no registro fóssil, subitamente, está certo? Eles desapareceram completamente, né? E isso sempre foi uma coisa que levantou muita curiosidade, né, na ciência, muito interesse de estudar isso. E foram levantadas um monte, ao longo do tempo, foram levantadas literalmente centenas de hipóteses para explicar o desaparecimento dos dinossauros. Algumas foram listadas por um paleontólogo chamado Graham Jepsen, e essas hipóteses, então, formuladas para explicar o desaparecimento dos dinossauros, incluem alterações climáticas, como acontece geralmente com esse tipo de hipótese, já foi proposto para todos os gostos, que o clima teria se tornado subitamente ou lentamente quente ou frio, ou seco ou úmido demais, todas as coisas já foram propostas. Alterações de dieta, comida de mais ou comida de menos, ou pobre em substâncias como óleo de samambaia ou cálcio, ou algum envenenamento na água ou nas plantas. Doenças, parasitas, desordens metabólicas ou anatômicas, hérnias, defeitos ou desbalanços do sistema hormonal ou endócrino, esterilização por calor, efeitos indesejados da homeotermia, degeneração dos cérebros e consequente estupidez, velhice racial old age, seja lá o que isso seja,
porque eram duas superordens, eram milhares de espécies. Os dinossauros tinham uma diversidade que seria talvez comparável à da classe mamíferos hoje em dia, então, velhice racial não faz nenhum sentido. Senescência evolutiva da linhagem, idem, seja lá o que isso seja. Mudanças na pressão ou composição da atmosfera, gases venenosos, poeira vulcânica, meteoritos, cometas, mamíferos comendo seus ovos, extinguirem suas presas, orogenia, flutuação das constantes gravitacionais terrestres, desenvolvimento de tendências suicidas psicóticas, entropia, raios cósmicos, mudança dos polos magnéticos terrestres, inundações, deriva continental, a Lua saindo da bacia do Pacífico, vontade de Deus, incursões de pequenos caçadores verdes em discos voadores, falta de espaço na Arca de Noé e Paleoeltmerz. Paleoeltmerz foi uma palavra que foi cunhada pelo próprio Jeppesen, que quer dizer alguma coisa que aconteceu 65 milhões de anos atrás, que a gente não faz a menor ideia do que foi. Tá certo? Mas, bom, aí a gente vai dar um corte daí da ciência tentando entender isso que aconteceu. A gente vai dar um corte para a Itália, para uma das cidades medievais mais bem preservadas do mundo, Gubbio. E Gubbio é muito famosa, na verdade é mais famosa por ter uma das arquiteturas medievais mais bem preservadas do mundo, mas num público mais restrito, Gubbio também é famosa por ter uma das melhores seções estratigráficas da transição KT do mundo. O que é uma seção estratigráfica? Os solos vão se acumulando ao longo do tempo geológico, os solos vão se depondo com o solo mais novo em cima do mais antigo, né? E às vezes alguma coisa, você tem um corte na fachada da montanha e aparece uma seção que você pode ir de cima para baixo do mais novo para o mais antigo, tá certo? Isso é uma seção estratigráfica. O que é transição KT? Transição KT é o momento na história geológica onde se extinguiram os dinossauros. É a transição do Cretáceo para o Terciário. Cretáceo, tradicionalmente, é abreviado na literatura como K. Né? Então, transição KT é a transição Cretáceo-Terciário. É o momento que os dinossauros se extinguiram. Beleza? Tudo bem? Essa é a famosa seção estratigráfica. Então, vocês estão vendo aí, em Gubbio, estava lá trabalhando um geólogo jovem, né, recém-doutorado em geologia, chamado Walter Alvarez, né, estava trabalhando lá e viu essa seção, coisa e tal, e ficou fascinado e falou com o pai dele, né, mandou uma mensagem para o pai dele, uma coisa não exatamente nessas palavras, mas mais ou menos assim: pai, vem cá ver o que eu achei na Itália, escuta aqui o que eu achei na Itália, que isso é muito interessante. Isso deu origem a uma interação científica muito interessante entre pai e filho, nenhum dos quais era paleontólogo. Luiz Alvarez era um físico, um grande físico da Califórnia, prêmio Nobel, que trabalhava com raio laser. Né? Mas ficou interessado pela descoberta do filho, geólogo, coisa e tal, e isso levou, então, a uma interação científica muito especial e muito interessante. E essa seção KT da transição Cretáceo-Terciário em Gubbio, datada então de 65 milhões de anos atrás, MA é milhões de anos atrás, está certo? Datada de 65 milhões de anos atrás, que é o momento em que os dinossauros se extinguiram, né? Consistia então de uma lâmina de 1 centímetro de saibro, sem fósseis, sobre calcário branco, riquíssimo em foraminíferos e abaixo de calcário vermelho, com poucos foraminíferos. Tá? Bom, o que é saibro? Saibro, naturalmente, todos nós sabemos, é o piso preferido do Guga, né? Do nosso maior tenista. Mas saibro também é um mineral finíssimo, né? Uma granulometria finíssima de mineral que, então, pode se espalhar pelo vento por longas distâncias, etc., porque é um grão muito fino, tá certo? E você tem, então, seções de calcário, abaixo da transição, muito rico em foraminíferos, e acima, muito pobre, quase sem foraminíferos. Foraminíferos são invertebrados marinhos que também foram duramente golpeados na transição KT. Não foram extintos como os dinossauros, mas foram quase extintos, eram extremamente abundantes antes e se tornaram raros depois. E eles são marcadores da transição KT, porque você não acha um fóssil de dinossauro em cada esquina, beleza? Em qualquer transição, em qualquer seção estratigráfica.
mas você acha foraminífero em qualquer seção estratigráfica, tá certo? Então, eles são marcadores que também ajudam a indicar essa transição. Aqui vocês têm a famosa, né, seção estratigráfica de Gubbio, com calcário branco, calcário vermelho, a finíssima lâmina de saibro de 1 centímetro de espessura, e à esquerda é Luiz Alvarez, e à direita Walter Alvarez, o pai e o filho. E aí, Walter Alvarez propôs ao pai uma pergunta muito interessante, muito legal. Ele propôs, será que a gente pode usar essa lâmina de saibro aqui de Gubbio para tentar entender quanto tempo demorou a extinção dos dinossauros? Né? Aconteceu exatamente no momento que essa lâmina foi depositada. Mas quanto tempo demorou essa lâmina para ser depositada? Né? Porque quando a gente diz assim que 65 milhões de anos atrás você tinha um monte de dinossauros, 64 milhões de anos atrás você não tem dinossauro nenhum, isso é súbito no tempo geológico. Mas quanto é no tempo real? Quanto demorou? Um dia? Um mês? Um ano? 10 anos? 1000 anos? Quanto tempo demorou? Você pode ter uma maneira de estimar isso? E Luiz, o pai, veio com uma ideia absolutamente fantástica. E a ideia fantástica que ele veio foi usar a quantidade de irídio na lâmina de saibro para calcular o tempo de deposição. Ora, o que é irídio? Irídio é um dos elementos químicos mais pesados da tabela periódica. E sendo, então, um mineral muito pesado, praticamente todo o irídio no planeta Terra está no centro do planeta. Quanto da formação do planeta, ele foi para o centro e está, né, lá embaixo no núcleo, mas não é praticamente encontrado na superfície. O que a gente tem irídio na superfície vem do impacto de meteoritos, porque irídio é muito comum em muitos lugares no espaço e cada meteorito, asteroide que cai, coisa e tal, traz um pouco de irídio. Então, o Luiz Alvarez pensou o seguinte, se foi num tempo curto, essa lâmina não vai ter se depositado enquanto acontecer o impacto de nenhum meteorito, não vai ter nenhum irídio. Se tiver algum irídio, está querendo dizer que ela demorou um tempo maior, porque durante a sua deposição também houve impactos de corpos celestes trazendo irídio. Beleza? Então, eles fizeram essa análise, eles fizeram uma análise química, né, do irídio, né, com alguns colaboradores, e encontraram o que depois descreveram como an earth-shaking surprise. Uma surpresa como um terremoto. Eles viram que na lâmina de saibro você tinha 9.000 partes por trilhão de irídio e que isso era 30 vezes mais do que a quantidade de irídio que você tinha nas 2 camadas de calcário a milímetros de distância. Na lâmina de saibro você tinha 30 vezes mais irídio do que nas 2 camadas de calcário a milímetros de distância na seção estratigráfica. Tá? Então, eu te perguntava, por que tanto irídio? E aí eles, então, formularam uma audaciosa hipótese, e essa audaciosa hipótese é origem extraterrestre da anomalia de irídio em KT. Né? Então, eles calcularam que se o irídio é trazido por corpos celestes, o impacto de um gigantesco corpo celeste poderia ter trazido a quantidade de irídio necessária para explicar aquela concentração de irídio na lâmina de saibro, naquele momento preciso do tempo geológico. Tá certo? Beleza? E aí, então, explodiu a nossa primeira bomba científica. Luiz Alvarez, Walter Alvarez e 2 colaboradores, Frank Azarot e Ellen Michel, que ajudaram nas análises químicas, publicam, então, em 1980, na revista Science, na revista científica mais importante do mundo, um artigo com extraterrestre no título. Causa extraterrestre para a extinção do Cretáceo Terciário. Os caras publicam uma coisa dessa na Science, não há como não ler, como não chamar a atenção. Né? Né? Também aqui, só dar um parêntese aqui, breve, a gente hoje em dia ouve falar de tantas histórias de falta de ética, infelizmente. Eu vou contar uma historinha ética para vocês. O artigo na Science saiu em junho de 1980. Em maio de 1980, um holandês chamado Jan Smith tinha publicado na Nature, na outra maior revista científica do mundo, um artigo onde ele tinha a seguinte frase: o impacto de um grande meteorito pode ter fornecido irídio e causado a extinção em massa de KT.
Então, quando o artigo dos Alvarez saiu, as pessoas imediatamente disseram, não, a prioridade disso não é de vocês. O Smith falou isso um mês atrás. Aí o Smith escrupulosamente veio a público e disse que ele tinha ouvido aquela ideia do Walter Alvarez num congresso e, portanto, ele estava apenas citando a ideia, mas a ideia não era dele. Então, ele fez questão de dizer que a prioridade da descoberta era dos Alvarez. Tá? E, bom, depois que saiu isso, os Alvarez fizeram predições. Boa ciência faz predições. Boa ciência bota sua cara a tapa. Se você faz um estudo, qualquer que ele seja, que o único resultado que você pode encontrar é aquilo que você já acha a priori, me desculpem, mas isso não é ciência. Tá certo? Ciência faz predições que podem ser testadas e confirmar ou não o que você está dizendo. Beleza? Tá certo? E eles botaram a cara a tapa. Fizeram 3 predições. Disseram, se nossa hipótese for verdadeira, 3 coisas têm que ser encontradas. A primeira coisa é picos de irídio em todas as fronteiras KT ao redor do mundo e não só em Gúbio. Esse impacto teria causado consequências globais e esse pó teria se depositado no mundo inteiro pelas correntes atmosféricas e tudo mais. E teria o irídio, então picos de irídio teriam que ser encontrados em todos os lugares do mundo associados à fronteira KT. A outra coisa são estruturas geológicas que evidenciam choque ou altíssimas pressões. Planos de multifraturas, satercones, esférulas ou tectitos associados ao KT. Vocês sabem que o professor tem 2 tipos de falta de tempo. Primeiro é falta de tempo tipo 1. Quando o aluno pergunta uma coisa que demoraria muito tempo para explicar, né, não daria para fazer isso naquela aula, tudo bem. O outro tipo é falta de tempo tipo 2. Falta de tempo tipo 2 é quando o aluno pergunta uma coisa que não faz a menor ideia daquilo. Aí você diz que você não vai responder falta de tempo tipo 2, tá certo? Então, eu não vou explicar para vocês o que são planos de multifraturas, satercones, esférulas, tectitos, por falta de tempo tipo 2. Mas são estruturas geológicas que são produzidas em situação de extrema pressão e altas temperaturas, tá? Que caracterizariam, então, impacto. A terceira predição, uma cratera datada de 65 milhões de anos atrás, com pelo menos 150 quilômetros de diâmetro, seria encontrada. Porque eles calcularam, pelos cálculos físicos, o impacto do meteorito de 10 quilômetros de diâmetro na Terra produziria uma cratera de 150 quilômetros de diâmetro. Tá certo? Então, predisseram que a cratera seria encontrada. E aí, começou um violento ataque à hipótese dos Alvarez. Então, vários geólogos, principalmente Charles Officer, Charles Drake e outros biólogos, começaram então a escrever, dizendo que era uma hipótese maluca, sem evidências sólidas, parecia uma coisa catastrofista, que parecia de biologia do século XVIII, que diabo era aquilo, no final do século XX, alguém com uma ideia catastrofista, não sei o quê. E onde está a cratera? Né? Como é que você pode ter uma cratera de 150 quilômetros de diâmetro na Terra e não conhecer, e não saber dessa cratera? Né? E, bom, aí a gente pode pensar umas coisas bem interessantes. A Terra tem relativamente poucas crateras, a Lua tem um monte, tá certo? Agora, isso quer dizer que a Lua recebe mais impactos de corpos celestes que a Terra? De corpos celestes grandes, provavelmente não, porque a Terra tem uma atração gravitacional muito maior que a Lua, né? Apenas os corpos celestes pequenos não chegam na superfície da Terra, porque a Terra tem atmosfera, então eles são destruídos pelo atrito com a atmosfera e não chegam aqui embaixo. Agora, de qualquer forma, a Terra também, corpos celestes grandes, tem um monte de crateras. E por que na Lua as crateras estão todas lá e aqui não? Porque a Lua não tem os agentes de erosão e de sedimentação. Então, a Lua não tem vento, não tem água, não tem gelo, tá certo? Então, aqui as crateras, quando elas são formadas, elas são depois erodidas por esses agentes de erosão, em muitos casos, depois elas são cobertas por sedimento, elas são enterradas. Então, as crateras aqui, normalmente, são detectadas enterradas por evidências paleomagnéticas. Então, e evidências geológicas. Então, arrumações de minerais embaixo do solo e arrumações de minerais magnéticos circulares que mostram que ali embaixo tem uma cratera. Beleza? Tudo bem?
que já foi coberta por sedimento. Bom, e nos anos seguintes, então, centenas de artigos testaram as predições dos alvarejos. E primeiro, anomalias de irídio foram encontradas em todos os mais de 100 lugares do mundo onde a fronteira KT foi estudada, com picos chegando a 28 mil partes por trilhão, que ainda era o triplo de Gubbio. Tá? Então, em todos os mais de 100 lugares onde isso foi estudado, em todos os casos, a fronteira KT tem uma anomalia de irídio. A segunda coisa, estruturas associadas a impacto foram encontradas na fronteira KT em vários lugares, mas mais abundantes na América do Norte e mais ainda em Cuba, sugerindo que o impacto teria sido por essa parte do mundo, pela América Central. E, finalmente, Hildebrand e colaboradores, em 1991, na revista Geology, encontraram a cratera. A cratera era conhecida há décadas pela Pemex, que é a estatal mexicana de petróleo, tá? Por evidências paleomagnéticas e tudo mais, geológicas, uma cratera enterrada a 1 quilômetro de profundidade na costa da península de Yucatán, no México, beleza? Então, essa é a cratera de Chicxulub. Aqui é a linha, né? Aqui para cá é continente, para cá é mar na península de Yucatán. Mas isso, claro, hoje, porque naquela época a posição dos continentes e dos oceanos era completamente diferente, e o que era terra e mar hoje não tem muita relação com o que era naquela época. De qualquer forma, você tem aqui a cratera, né, enterrada, e essa cratera de Chicxulub, né, ela recebeu o nome por causa de um vilarejo mexicano, Chicxulub, que fica praticamente no centro dessa cratera, tá certo? Daí o nome. E essa cratera, então, ela tem 170 quilômetros de diâmetro. Então, os alvarejos eram umas bestas, que eles propuseram que ia ser encontrada uma cratera de 150 quilômetros, correspondente a um meteorito de 10 quilômetros de diâmetro. Na verdade, foi encontrada uma cratera de 170 quilômetros de diâmetro, correspondente a um meteorito de aproximadamente 11 quilômetros de diâmetro. Beleza? E a datação dessa cratera, né, por rochas profundas extraídas pela Pemex, a datação dessa cratera é 65 milhões de anos. Beleza? Então, depois da falta de crédito inicial, a teoria foi ganhando uma aceitação cada vez mais geral, né? Hoje em dia, eu diria que é praticamente consensual, tá? Essa foi a razão, essa foi a causa da extinção dos dinossauros, né? Então, com isso, a gente já pode entender o que aconteceu num dia que começou como qualquer outro na história desse planeta. O dia do 8º impacto. Então, um belo dia, um asteroide de 11 quilômetros de diâmetro, movendo-se a 20 quilômetros por segundo aproximadamente, alguma coisa como 72 mil quilômetros por hora, penetrou a atmosfera da Terra. Vocês já pensaram no impacto que uma coisa dessa teria? Né? Vocês lembram da física de vocês, do ensino médio? Impacto é massa vezes velocidade ao quadrado. Por isso que você bater a 100 km por hora não é 2 vezes pior do que você bater a 50 km por hora. É 4 vezes pior, porque é massa vezes velocidade ao quadrado, tá certo? Então, imagina um impacto de um objeto com trilhões de toneladas, chocando-se com a Terra a 72 mil km por hora. Vocês conseguem imaginar isso? Os cientistas já fizeram tentativas de imaginar, de entender o que teria sido esse impacto. O impacto causou uma explosão de aproximadamente 7 milhões de megatons. 7 milhões de megatons é uma explosão com a força de 7 bilhões de explosões de Hiroshima. Ou 10 mil vezes maior do que todo o arsenal nuclear do mundo hoje. 10 mil vezes mais do que se todas as bombas atômicas do mundo explodissem hoje ao mesmo tempo. Tá? E com isso abriu-se uma cratera de 40 quilômetros de profundidade, vaporizando até as rochas à volta e causando temperaturas de milhares de graus. Tá? Uma das coisas mais impressionantes, uma coluna de água e destroços, né, elevou-se até uma distância estimada em 200 mil quilômetros. 200 mil quilômetros é metade da distância da Terra à Lua. Isso quer dizer
que se você tivesse naquele momento uns marcianos tomando cerveja em Marte, tomando sua cerveja verde, eu acho que a cerveja marciana é verde, sei lá por quê, mas tomando lá sua cerveja e olhando na direção da Terra, eles subitamente veriam uma coluna de destroços se erguendo até metade da distância da Terra à Lua. Isso são, então, algumas imagens, né, que foram feitas, algumas imagens da reconstrução, né, o meteorito chegando a Chicxulub, o impacto, né, um impacto colossal. Isso teria, então, gerado terremotos numa escala jamais vista, né? Terremotos que iriam muito acima da escala máxima de intensidade de terremotos. E teria gerado um tsunami, tem várias estimativas, mas a menor estimativa que teria gerado um tsunami, todo mundo sabe o que é isso, né? Um maremoto sísmico, né? Uma onda sísmica, que é uma parede de água que nunca quebra, né? Uma onda sísmica de, no mínimo, 100 metros de altura e se deslocando a, no mínimo, 1.800 km por hora. Então, o Brasil tem a honra de ser o berço de vários dos maiores surfistas de ondas gigantes do mundo, Carlos Burle, Heraldo Gueiros, Maia Gabeira, etc. Mas, com todo o respeito que eu tenho por essas pessoas, essas não encaravam, não. Essa ninguém encarava, né? E agora vem o pior. A temperatura despencou e a escuridão se instalou por meses, pelo menos, bloqueando toda a fotossíntese da Terra. Então, com a imensa quantidade de detritos na atmosfera, você instalou noite por meses, acabando com toda a fotossíntese. A fotossíntese, claro, a fotossíntese é a base de todas as cadeias alimentares. Então, você eliminou a base de todas as cadeias alimentares da Terra por meses inteiros. Então, as primeiras vezes que eu ouvi falar dessa hipótese, as primeiras vezes eu ouvi falar com incredulidade. Porque eu pensei assim, a Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Como é que o impacto do meteorito de 10 quilômetros de diâmetro vai extinguir 70% das espécies viventes? Quando você vê a reconstrução do que o impacto desse teria causado, a surpresa muda de lado. A surpresa agora não é que tenha se extinto tanta gente. A surpresa é que alguém tenha sobrevivido. Tá certo? Né? E quem sobreviveu? Primeiro, organismos de áreas altas, que não foram varridas pelo tsunami. Beleza? Segundo, plantas que sobreviveram no banco de sementes. Provavelmente todas as plantas de em pé foram destruídas, mas plantas sobreviveram no solo, em banco de sementes, e puderam voltar. E terceiro, os animais que conseguiram se adaptar nos meses seguintes ao hábito necrófago, para comer o único recurso que era abundante no planeta então, cadáveres degelando lentamente. Tá certo? Beleza? Então, ou seja, a nossa primeira pergunta, a resposta para a nossa pergunta, o que aconteceu com eles? Pobres dos dinossauros, tomaram uma pedrada enorme na cabeça. Agora, se vocês acham que tudo isso é espetacular, é maravilhoso, é surpreendente, então vocês se preparem, porque as surpresas estão só começando. Tá bom? Uma vez, numa universidade que tem um excelente departamento de paleontologia, né, que é a Universidade de Chicago, surgiu a notícia de que ia haver uma tenure em paleontologia. Tenure, nos Estados Unidos, é um emprego vitalício. Então, nem todos os cargos de professores lá têm estabilidade, mas tem alguns que são extremamente cobiçados, que são as tenures, né? Então, surgiu uma dessas, e lá tinha um paleontólogo jovem, chamado John Sepkoski, que tinha acabado de terminar o seu doutorado, e quando ele soube que essa vaga ia pintar em Chicago, ele disse, caraca, essa vaga vai ser minha de qualquer jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa muito impressionante para mostrar serviço para essa vaga ser minha. Aí ele, então, fez um modesto trabalho da duração no registro fóssil de 3.500 famílias de vertebrados, invertebrados e protozoários.
né? Ou seja, praticamente tudo, todos os animais, vertebrados, invertebrados e protozoários, um total de aproximadamente 30 mil gêneros no registro fóssil. E como é que ele vê a duração? Ele vê lá a primeira camada estratigráfica em que aquele fóssil aparece, daquele gênero, e a última, tá certo? Ok? Tudo bem? Então, aí ele vê a duração. Ele, na verdade, ele queria entender o que era a duração de uma família, né? Categoria taxonômica que a gente chama família, qual é a duração média de uma família no registro fóssil, coisa e tal. Então, ele fez isso, né? E aí ele plotou no tempo o aparecimento dos gêneros e plotou o desaparecimento, tá certo? Num gráfico como esse, as ondas de extinção são caracterizadas por aqueles momentos onde acontece o desaparecimento de grande número de gêneros mais ou menos juntos. As ondas de extinção, então, são momentos em que a grande quantidade de gêneros desaparecem mais ou menos juntos. E aí ele pegou, deixou um gráfico, né, com as datas de aparecimento e extinção dos bichos, isso foi na década de 80, né, ele deixou um gráfico imprimindo lá no computador, numa impressora daquela de formulário contínuo. Isso hoje em dia, para vocês, isso é quase tão fóssil quanto os tiranossauros, mas acreditem-me, havia umas impressoras que iam puxando uns formulários muito grandes de folhas conectadas, muito devagar, matriciais, coisa e tal, e o Sepkoski deixou a impressora imprimindo aquilo, saiu da sala e deixou lá o colega dele mais velho, David Halp. E aí o Halp chegou, foi vendo o gráfico sair da impressora, ele foi ficando primeiro surpreso, depois atônito, completamente desconcertado. Ele pegou, rasgou o gráfico, saiu correndo, foi na sala do Sepkoski, agarrou o Sepkoski pela gola, sacudiu ele assim, "Do you see it? They are periodic." Você vê isso? Elas são periódicas. As grandes ondas de extinção se repetem no passado geológico com uma periodicidade regular. Certo? Esse era o famoso gráfico. Então, vocês têm ali no eixo vertical porcentagem de espécies extintas em cada uma das grandes ondas de extinção no passado geológico. E aqui o tempo geológico em milhões de anos, tá certo? Então, o mais antigo ali, 250 milhões de anos, 200, 100. A dos dinossauros está aqui, 65 milhões de anos, é aquela que está lá de cima, tá certo? Que dá aproximadamente 70% das espécies estimadas extintas, né? E vocês veem que tem várias outras ondas de extinção, as chamadas Big Five, as maiores, e tem várias outras, né? E aí vocês percebem, né? Mas aí você tem várias ondas de extinção, e essas linhas verticais que vocês estão vendo equivalem a uma periodicidade de 26 milhões de anos. Então, vocês veem que as ondas de extinção se encaixam muito bem com uma periodicidade regular de 26 milhões de anos. Embora as ondas de extinção com intensidades diferentes, embora esteja uma que seja fora da periodicidade, porque você tem uma onda de extinção no Jurássico que é fora da periodicidade, mas que não é uma das maiores. Mas você tem, então, essa periodicidade aí, né? De aproximadamente 26 milhões de anos. Conforme eu falei, algumas ondas são maiores, outras são menores, e a primeira ali, à esquerda do gráfico, vocês veem que ela está truncada, porque aquela ali, na verdade, foi a maior de todas as extinções. A dos dinossauros foi a segunda maior. A maior de todas as extinções, das grandes extinções no passado geológico, foi a do Permo-Triássico, né, o Permiano-Triássico, onde você teve a extinção de estimados 96% a 98% de todas as espécies. Foi o momento na história da vida que a vida esteve mais perto de desaparecer, né? Então, essa extinção colossal do Permo-Triássico. Beleza? E aí, bom, uma vez que você obtém um resultado disso, tentando explicar o inacreditável. Que diabo de causa pode ter uma periodicidade de 26 milhões de anos? Né? Que diabo explica essa periodicidade? Bom, a primeira coisa que eles fizeram, nas palavras do Halp, que escreveu sobre isso depois, "We were trying to kill the periodicity." Nós estávamos tentando matar a periodicidade. Ou seja, estavam tentando aplicar os testes estatísticos mais severos que existiam para mostrar que a periodicidade não existia, que a periodicidade era um artefato, que podia ser explicado ao acaso. E não tinha jeito. A periodicidade era regular demais para ser explicado ao acaso por qualquer teste estatístico.
apesar daquela diferença da intensidade que eu falei, etc. Então, em 1984, David Halp e John Sepkovsky publicaram a nossa segunda grande bomba científica, Periodicidade de Extinções no Passado Geológico, numa das revistas mais importantes do mundo também, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. Né? Publicaram, então, esse artigo e, imediatamente, foi uma paulada, foi um mega hit. Né? Eles publicaram em fevereiro de 1984 e o número de abril da revista Nature, 2 meses depois, já trazia 5 artigos discutindo o artigo de Halp-Sepkovsky, né, da periodicidade das extinções no passado geológico. E aí, então, os caras começaram a testar a nova ideia. Né? Então, será que existiam, da mesma forma que existe uma cratera de um meteorito associada a Chicxulub, será associada à extinção do Cretáceo Terciário? Será que existem crateras associadas a todas essas extinções no passado geológico? Né? Então, de 1991 para cá, já foram encontradas crateras consistentes com pelo menos 6 das grandes ondas de extinção, inclusive todas as Big Five, as maiores de todas. Tá? Então, você hoje tem crateras correspondentes a todas as grandes ondas de extinção, então você tem ali a fronteira do período geológico. Não é coincidência que as extinções acontecem sempre em fronteiras entre 2 períodos geológicos. Na verdade, é o contrário, é que períodos geológicos são definidos dessa forma. Períodos geológicos são definidos por substituição faunística ou florística que acontece justamente nas grandes ondas de extinção, tá certo? Então, é sempre uma fronteira. E aqui vocês têm várias ondas de extinção, inclusive do Permo-Triássico, aproximadamente 250 mil anos atrás, que eu falei para vocês, a maior de todas. Existem ainda vários candidatos para ser a cratera do Permo-Triássico, provavelmente foi mais de uma. Um dos candidatos, os americanos, nunca, isso aqui é do Powell, né, 1998, eles nunca escrevem direito os nossos nomes, mas isso aqui era Araguainha. Araguainha é uma cratera soterrada entre Goiás e Mato Grosso, no Brasil, gigantesca, entre Goiás e Mato Grosso, que já foi encontrada. Mas há crateras da China também, que são datadas nessa época. Há discussão que, na verdade, o corpo celeste teria se fragmentado e pedaços diferentes teriam caído no Brasil e na China simultaneamente, possivelmente em outros lugares. E aqui vocês têm, lá adiante, vocês têm Chicxulub, está vendo? 65 milhões, tá? Que eu falei para vocês. Beleza? E agora vocês já podem entender por que eu chamei um slide meu o dia do 8º impacto. Beleza? Tá? Então, existem crateras associadas a todas as grandes ondas de extinção. Agora, o que causa a periodicidade? Que diabo pode ter uma periodicidade de 26 milhões de anos? Então, começaram a ser procurados candidatos astronômicos para a extinção. Porque só fenômenos astronômicos podem ter uma periodicidade desse tipo. Né? E várias pessoas apresentaram sugestões. Uma das primeiras sugestões seria que esses impactos seriam causados por passagem do sistema solar pelo plano da Via Láctea. Vocês sabem que a Via Láctea, a nossa galáxia, é um ovo frito, né? Então, é um ovo frito no qual nós estamos na clara, mas perto da gema. Tá? Então, você tem uma área central que tem uma densidade muito maior de corpos celestes, depois como se fosse um disco, e nós estamos nesse disco, tá certo? Então, a ideia é que o sistema solar poderia passar por esse plano, pelo disco, onde você tem maior densidade de corpos celestes, e quando ele passasse pelo disco, ele estaria mais submetido a impactos. Isso, porém, logo foi derrubado porque a periodicidade não bate. Passagem do sistema solar pelo disco da Via Láctea tem uma periodicidade de 30 a 31 milhões de anos, não bate bem com o observado. Agora, uma hipótese que ficou melhor, que se ajusta melhor, foi, então, perturbações de corpos celestes à nuvem de cometas de Oort. Tá? Então, os astrônomos conhecem há muito tempo uma nuvem de cometas de Oort, que tem uma gigantesca trajetória pelo universo, e que ela, nessa trajetória, ela passa aqui ao lado do sistema solar, muito próximo do sistema solar, ou a trajetória dela permite prever que ela vai passar muito perto do sistema solar, com uma periodicidade de... Como é que vocês adivinharam? Com uma periodicidade de 26 milhões de anos. Beleza? Então, Davis e colaboradores
propuseram essa hipótese da nuvem de Oort, só que essa hipótese tem um problema. Na verdade, a nuvem de Oort não passaria por dentro do sistema solar, ela passaria ao lado do sistema solar. Então, para que alguns dos cometas que formam a nuvem de Oort fossem atraídos para dentro do sistema solar e, portanto, pudessem causar os impactos que resultaram nas grandes extinções, você precisaria de uma atração gravitacional extra. Ou seja, você precisaria de algum corpo celeste que permitisse uma atração gravitacional maior do que a gente conhece. Então, eles propuseram que essa passagem dos cometas da nuvem de Oort dentro do sistema solar, causando os impactos, seriam causados por causa de uma estrela irmã do Sol, até agora desconhecida, a 2 anos-luz de distância, que é metade da distância até a estrela mais próxima conhecida, que é Alfa Centauri. Então, para explicar a anomalia gravitacional que seria necessária para você ter os cometas da nuvem de Oort entrando no sistema solar e causando impactos aqui, você precisaria da atração de uma estrela irmã do Sol a metade da distância da estrela mais próxima conhecida. Aí vocês vão dizer, pô, Fernando, você pode até me convencer que existe uma cratera enterrada existe uma cratera de 150 quilômetros de diâmetro no planeta, na Terra, e que a gente não conhece. Mas você não vai conseguir me convencer que existe uma estrela irmã do Sol a metade da distância da estrela mais próxima e a gente não conhece. Mas é exatamente isso que está sendo proposto. E, na verdade, Davis et al. Não propuseram isso. Eles recuperaram uma hipótese da astronomia que prevê isso há décadas. Porque o que os caras dizem é que essa estrela, na verdade, seria uma anã negra, que é uma estrela terminal, uma estrela no final da sua vida, que está caminhando na direção de um buraco negro. Então, é um corpo celeste que tem um tamanho muito pequeno e uma densidade, uma massa colossal num tamanho muito pequeno. Com isso, tem uma atração gravitacional gigantesca. Uma atração gravitacional tão gigantesca que a luz não sai dele. Tá certo? Ele impede a saída da luz. Então, ele não pode ser detectado pelos meios usuais. Normalmente, ele é detectado justamente pela sua influência gravitacional. Então, os astrônomos tinham falado há muito tempo dessa estrela, tá? E Davis et al. Disseram que essa estrela seria necessária para explicar os impactos, né, que levaram às ondas de extinção. E eles propuseram, então, deram a essa estrela o nome da deusa grega Nêmesis. Beleza? Agora, uma hipótese interessante movimenta uma outra ciência. A periodicidade das extinções ainda é muito discutida e, de modo algum, está comprovada. Então, que a extinção dos dinossauros foi devido ao impacto do grande corpo celeste do meteorito há 65 milhões de anos atrás, isso hoje em dia é praticamente consensual. Agora, que existe essa periodicidade de 26 milhões, as causas e tudo, isso é discutido até hoje, você tem congressos discutindo isso é uma questão bastante interessante que ainda está no ar. E, de qualquer forma, a hipótese dos paleontólogos, né, isso é muito interessante em ciência, como a hipótese dos paleontólogos, Ralph Sepkoski, levou dezenas de astrônomos a voltarem a procurar pela irmã escura do Sol. Tá? Então, uma hipótese numa ciência movimenta outra ciência. Beleza? Bom, e aí então, nossa terceira e última parte. Filosoficamente, onde a gente fica diante de tudo isso? Né? E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês fariam se descobrissem uma espécie nova para a ciência? Se eu colocaria meu nome, eu não sei, mas agora o que eu tenho certeza é que eu tomaria uma boa cerveja, beberia muita cerveja, né, para comemorar uma coisa dessa. E se você descobrisse um gênero novo para a ciência? O que vocês fariam? Tomariam muita cerveja. Se você descobrisse uma família nova para a ciência? Eu vou cortar, vou direto ao ponto. O que vocês fariam se vocês descobrissem, de uma vez, 20 filos novos para a ciência? O que vocês fariam se vocês descobrissem, de uma só vez, 20 filos novos para a ciência? Todo mundo sabe o que é filo? É a categoria logo abaixo de reino. Houve um cara na história da ciência que descobriu, de uma só vez, 20 filos novos para a ciência. Vocês sabem o que ele fez? Nada, ele não percebeu.
E esse cara chamava-se Charles Walcott. Charles Walcott fez a maior descoberta da história da paleontologia e me arrisco a dizer, uma das maiores descobertas da história da ciência como um todo. Jamais a paleontologia vai conseguir alguma coisa como o que ele conseguiu. Jamais a gente vai descobrir uma coisa tão maravilhosa quando ele descobriu. Porque ele descobriu a coisa mais próxima de uma máquina do tempo que nós algum dia vamos descobrir. O folheiro Burgess. Alguém aqui já ouviu falar do folheiro Burgess? O folheiro Burgesseio, então, uma fauna de invertebrados marinhos de plataforma continental encontrada no Canadá, que é do Cambriano Médio, datado de 510 milhões de anos atrás. 510 milhões de anos atrás é muito mais antigo que os dinossauros, vocês estão percebendo? 500 milhões de anos atrás. E o cara descobriu uma fauna de invertebrados marinhos de plataforma continental preservada com todas as condições perfeitas de preservação, com o sonho dos paleontólogos, preservados por uma avalanche subterrânea, submarina, por uma avalanche submarina, sendo enterrados imediatamente, né, em condições anóxicas, sem oxigênio e extremamente ácidas. São condições perfeitas para preservação, e isso faz com que você tenha invertebrados marinhos de 510 milhões de anos atrás, com as partes moles preservadas, com os órgãos internos preservados. Nunca ninguém vai descobrir alguma coisa mais parecida com uma máquina do tempo do que isso. Tá certo? E o resto da vida do Walcott foi descrevendo esses fósseis, que no início ele tentou encaixar tudo nos filos existentes, depois outras pessoas foram descrevendo o material dele, e a partir das descrições do material dele foram descritos quase 20 filos novos. E depois isso retrocedeu também, que boa parte dos chamados filos depois foram sendo encaixados em filos existentes também. Mas, de qualquer forma, bichos absolutamente espetaculares. E essa história, né, de Burgesseio, do folheiro Burgess, é descrito, então, aqui eu estou chegando nele, é descrito, então, num dos livros de Stephen Jay Gould, Wonderful Life, Vida Maravilhosa. Tá? Se vocês acham que um livro de paleontologia é chato, vocês não leram Wonderful Life. Tá certo? E que bichos são esses, né? Que bichos são esses que o Walcott encontrou? Ele encontrou coisas como marrela. Marrela é um bicho como se fosse uma carapaça com 4 lobos, né? E pernas articuladas, de pincéis e antenas, coisa e tal. Né? Eu já tive a experiência de segurar uma marrela, não uma réplica, uma marrela verdadeira, um fóssil de marrela. Né? O que, na verdade, não quer dizer nada, porque existem 10 mil fósseis de marrela no mundo, e um deles está no Museu de História Natural da PUC, do Rio Grande do Sul, onde me deixaram segurar o fóssil. Marrela é um bicho muito comum, tinha milhares no folheiro Burgess, e é um bicho de 1,5 cm de comprimento. Agora, é um bicho completamente diferente de qualquer coisa, completamente maluco, né? E Opabínia. Opabínia, um bicho com um monte de velas laterais de propulsão, um único apêndice apreensor central com uma garra dentada na ponta e 5 olhos de 3 tamanhos. E, que filo você bota esse bicho? Que diabo é isso? Que diabo é uma coisa dessa? E você tinha Anomalocaris. Anomalocaris era o predador de topo, né, com velas de propulsão e com longos tentáculos, com um monte de serrilhas em cada tentáculo, 80 centímetros de comprimento, era o maior bicho, talvez o maior bicho do planeta na época. Anomalocaris, onde é que você bota isso? E o Iaxia. O que você faz com o Iaxia? Um escudo coberto por escamas calcárias, com 14 espadas calcárias e os órgãos todos para baixo. E que filo você bota isso, cara? Né? Que diabo é isso? Né? E o próximo bicho que eu vou mostrar para vocês, se vocês acharem
que vocês percebem de onde veio o nome dele, né? Vocês estão absolutamente certos. Tá bom? Beleza? A Lucigênia. A Lucigênia, o bicho com um tubo com um globo na frente, sem apêndices, um tubo voltado para cima, 7 pares de espículas calcárias, andando como 7 pares de espículas calcárias, como fossem 7 pares de pernas de pau, e com os tentáculozinhos dorsais, né, com pontinhas, com dentes nas pontas. Que diabo é isso? Quando um cientista descreve um bicho no artigo, ele tem que dizer de onde veio o nome. Tem que explicar como que ele está falando, como é que foi obtido aquele nome. E os caras que fizeram a descrição científica da Lucigênia numa respeitável revista científica, explicaram o nome dessa forma: nós chamamos o bicho de Lucigênia porque ao vê-lo acreditamos que estamos tendo alucinações. É isso, né? E depois as Lucigênias foram... isso é a descrição do Gould, né? No Wonderful Life, coisa e tal, a descrição da Lucigênia. Depois, mais as Lucigênias foram encontradas na China, coisa e tal, e as pessoas viram que, na verdade, a descrição do Gould estava invertida, estava de cabeça para baixo. Isso aqui, na verdade, que pareciam tentáculos apreensores, eram pés. Porque na China você encontrou bichos que dá para ver os dois lados e você viu que isso era duplicado, e que isso eram pés. E que isso aqui, na verdade, são espículas para cima. Então, o bicho estava de cabeça para baixo. Assim, agora ficou um bicho absolutamente trivial. Beleza? Stephen Jay Gould, em vários dos seus livros, como Vida Maravilhosa, ele alega, então, para a gente, ele fala, então, para a gente, que a gente tem uma ideia, que é uma ideia profundamente equivocada, e que é muito ruim para as nossas relações com o resto da natureza. Nós, obviamente, somos parte da natureza, mas que a evolução seria como se fosse uma escada, onde a evolução estaria produzindo organismos cada vez mais aperfeiçoados e perfeitos, coisa e tal, até chegar na obra-prima da evolução, na culminância da evolução, que, por extraordinária coincidência, é a espécie que está dizendo isso. Tá certo? Beleza? Eu posso, na próxima apresentação aqui para vocês, a gente vai falar mais sobre evolução. Eu posso até alegar para vocês que, se você for procurar a obra-prima da evolução, eu não apontaria os humanos, eu apontaria os morcegos. Mas a gente vai ver por quê, né? Daqui a algumas semanas, beleza? Mas, de qualquer forma, evolução não caminha assim, né? Nenhum dos nossos ancestrais está vivo. As espécies que a gente pensa que são uma escadinha levando a gente, nenhum deles está vivo. Tá certo? Nossos ancestrais estão todos no passado biológico. As espécies que estão vivas hoje têm uma história evolutiva tão longa quanto a gente. Vocês perceberam? Só que em direções diferentes. Todas as espécies que coexistem com a gente têm uma história evolutiva tão longa como nós, e nós não somos descendentes de nenhuma delas. Tá certo? O que você tem, na verdade, a evolução não é uma escada. A evolução é uma árvore, onde você tem troncos que ramificam para grupos, que você chama de classes, filos, classes, ordens, o que seja, e vários desses ramos desaparecem inteiros. Vários desses ramos, desses bichos esquisitos, desapareceram por inteiro. Muitos deles nas grandes ondas de extinção. E a biodiversidade atual, que seria o que está sendo mostrado por esse plano aqui, seria, na verdade, as espécies sobreviventes dos grupos sobreviventes. Vocês concordam? Beleza? Isso é evolução. Tá? Okay? Grupos inteiros desaparecem e outros grupos continuam. E a evolução ocorre pela diferenciação dentro dos grupos que continuam. Tá certo? Ok? Cada vez que ocorre uma extinção de um grande grupo desses, você abre espaço ecológico para outros grupos que podem vir aproveitar aquelas oportunidades. Então, por exemplo, o desaparecimento dos dinossauros abriu oportunidade para a explosão dos mamíferos no período seguinte, tá certo? O quase desaparecimento das gimnospermas abriu oportunidades para a explosão das angiospermas, tá? Das plantas com fruto, né? Então, a árvore seria a melhor metáfora da macroevolução. Dizimações e radiações adaptativas. Dizimação, a extinção é perda de uma espécie, tá certo? Mas dizimação é a perda, então, de uma linhagem inteira. Vocês estão me acompanhando?
Então, você tem dizimações e você tem radiações adaptativas. Radiações adaptativas é quando a perda daquela linhagem, que ocupava aquelas oportunidades ecológicas, deixa vagas oportunidades ecológicas que então são assumidas por outra linhagem que se diversifica explosivamente. Beleza? Assim é a história da vida. E pensar então na contingência da evolução. Stephen Jay Gould falou a vida toda, né, nos livros dele, é uma noção muito cara a ele, a ideia que a evolução é contingente. O que quer dizer ser contingente? Ser contingente quer dizer que você tem uma coisa que, num certo momento, poderia ter acontecido de várias maneiras, mas ela ocorreu de uma maneira, poderia ter acontecido de várias maneiras, mais ou menos ao acaso, tá certo? Beleza? Tá? Então, e ela aconteceu de uma maneira, e da maneira que ela aconteceu, ela abre um monte de portas e fecha outras portas. A gente vê isso o tempo todo na nossa vida, tá certo? Ok? Então, você muitas vezes conhece uma pessoa, vai namorar com ela, vai casar com ela, coisa e tal, e sua vida vai ter uma série de direções, e você poderia ter conhecido e casado com outras pessoas, isso não aconteceu, então você está fechando um monte de portas e deixando outras portas abertas. Isso acontece o tempo todo. Às vezes por razões pequenas. Você conhece uma pessoa porque você foi numa festa, aquela pessoa estava lá e você quase não foi naquela festa porque você estava enjoada. Você foi e conheceu aquela pessoa e isso muda toda a tua vida. Então isso é a ideia de contingência. Evolução é a mesma coisa. Coisas que acontecem a princípio por razões pequenas podem dar origem a uma linhagem inteira e ter um reflexo profundo, tá certo? E uma ideia bastante interessante sobre isso, um exemplo bastante interessante sobre isso, é como seria a vida hoje se o bicho 15 não tivesse sobrevivido ao Cambriano. O que vocês estão vendo aí é a fauna de Folhelio Burgess. Vocês estão vendo os bichos que eu falei? O Iaxia, né? O Pabinia, Anomalocaris, Marrella, a Lucigênia. E no meio desses bichos todos, vocês têm um bicho insignificante, que é o 15. Vocês estão vendo o 15? Agora vê lá embaixo qual é a classificação do 15. Vê na legenda qual é a classificação do 15. Picaia, cordata. Picaia é um protocordado. Picaia é o nosso ancestral nessa coisa toda. Picaia é o nosso representante no Cambriano Médio. Vocês estão me acompanhando? Agora vocês imaginam como seria, quer dizer, uma coisa, quem se extinguiu numa grande onda de extinções dessa, numa dizimação, não venham depois me dizer que Fernando Fernandes está dizendo que evolução biológica é o acaso, que se eu dissesse isso seria uma besteira que eu já disse na minha vida, e obviamente a evolução biológica não é ao acaso. Beleza? Mutação é o acaso, mas quais mutações são selecionadas é por adaptação ao ambiente, que é tudo menos acaso, beleza? Mas isso é a nossa próxima palestra, beleza? Tudo bem? Agora, a evolução biológica não é o acaso, mas as dizimações são. Porque quem se extinguiu ou não numa grande onda de extinção dessas, que espécies se extinguiram ou não tem nada a ver com evolução por seleção natural. Porque nenhuma adaptação por seleção natural pode te preparar quanto a um evento que vai acontecer com uma periodicidade de 26 milhões de anos. Vocês estão me acompanhando? Nada que você evolua por seleção natural vai te preparar para o evento que acontece com uma periodicidade de 26 milhões de anos. Então, as dizimações são acaso. Agora, vocês imaginam se no final, na onda de extinção que dizimou esses bichos todos aí, se em vez de se extinguirem o Iaxia, Anomalocaris, o Pabinia, a Lucigênia, etc., se tivessem se extinguido, né, que você tem aqui vários outros grupos que sobreviveram, né? Então você tem aqui Annelida, você tem Artrópoda, né, você tem Molusca, você tem vários outros grupos na figura que sobreviveram. Imagina se fosse o contrário. Se tivesse se extinguido Annelida, Artrópoda, Molusca, Equinoderma e Cordata. Como é que seria a história da vida? Eu não faço a menor ideia, mas uma coisa eu posso dizer, teria sido completamente diferente. E talvez nesse momento vocês tivessem aqui uma Lucigênia dando uma palestra, sendo aplaudida por opabíneas batendo as velhinhas. Como seria, eu não faço a menor ideia, mas uma coisa a gente sabe, seria completamente diferente. Então, eu queria mais ou menos terminar com uma pequena historinha que eu vou contar para vocês, que é a misteriosa história do ET da Band.
a Band, há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, a Band teve, né, uma série no Jornal da Band de 5 dias mostrando o que seria filmes soviéticos que tinham emergido depois do fim da Cortina de Ferro, que mostrariam, então, a descoberta de um ET na Sibéria, né? E eu vi aquilo assim e disse, caraca, eu vou ver isso, pô, coisa interessante, será que finalmente eu vou ver uma evidência convincente disso? Aí, no primeiro dia, é uma série feita pelo Channel 4 da TV britânica, que na TV britânica é mais ou menos o equivalente ecológico do Silvio Santos, né? E aí, no primeiro dia, tinha lá os caras, né, mostrando lá uns soldados soviéticos encontrando uma nave caída na floresta da Sibéria, e o narrador lá falando, traduzido, claro, vocês estão vendo aqueles uniformes? Aqueles uniformes são uniformes característicos da infantaria soviética na década de 60. Vocês estão vendo aquela arma? Aquela arma é um Kalashnikov, é um fuzil padrão da infantaria soviética, etc. Vocês estão vendo a granulometria do filme? Isso é um Super 8, é um filme que era muito comum na década de 60, coisa e tal, eu vendo aquilo legal. Aí vai enrolando, coisa e tal, e só na quinta-feira os caras tiram o corpo de um ET que tinha sido encontrado dentro da nave. E na sexta-feira, então, vai ter o momento decisivo, momento culminante, que é, então, a dissecção do ET. E aí, exatamente como acontece com o filme norte-americano de Roswell, que é a mesma coisa, que é a mesma história, exatamente como acontece com o filme de Roswell, nessa hora o filme torna-se preto e branco. É claro que naquela época havia filme colorido preto e branco. Filme colorido era um pouco mais caro e os caras não iam gastar filme colorido com uma coisa absolutamente trivial, como a dissecção de um ser vivo de outro planeta, né? E aí mostra lá os caras, né, e um falando com o outro, né, quando tal, né, e um pega e mostra para o outro, né, passa para o outro, o pâncreas, o fígado. Aí o cara chega e passa para o outro um braço com uma mão com 5 dedos. E eu... Caraca! Pior do que ser farsante é ser burro, né? Por que um ser vivo que teria evoluído em condições ambientais completamente diferentes, com uma história evolutiva completamente diferente, independente da nossa, vai ter pâncreas, fígado, costela do mesmo jeito, uma mão com 5 dedos, 1,70 m de altura e uma mão com 5 dedos. Vocês percebem que o tamanho já não faz qualquer sentido, porque o tamanho que a gente tem é a função da gravidade. Se você tivesse um lugar, um planeta com uma gravidade muito menor, os organismos poderiam ter quilômetros de altura. A limitação do tamanho é a limitação do próprio peso, não ser esmagado pelo próprio peso. Então, se a gravidade fosse pequena, você teria quilômetros de altura. Se a gravidade fosse brutal, os organismos teriam nanômetros. Tá certo? Por que isso é 1,70 m? Agora, uma mão com 5 dedos, vocês já pensaram por que nós temos 5 dedos? Já pensaram por que nós temos 5 dedos? Olhem para a mão de vocês e vejam a história da evolução na mão de vocês. Nós, vertebrados terrestres, os tetrápodes terrestres, répteis, aves, mamíferos, anfíbios, somos todos descendentes de peixes crossopterígeos, peixes de nadadeira lobada, que saíram da água no período devoniano e colonizaram a Terra. Não sei se vocês já viram peixe de nadadeira lobada, que em vez de ter os raios como da nadadeira, na verdade tem lobos, né? E esses lobos, eles não são análogos aos nossos dedos. Eles são homólogos dos nossos dedos. Ou seja, eles têm o mesmo desenvolvimento embrionário que os nossos dedos. Porque hoje a gente ainda tem alguns poucos peixes pulmonados, coisa e tal, que tem esse tipo de característica. Então, eles são homólogos dos nossos dedos. Aí no Devoniano você tinha peixes, né, de nadadeira lobada, que tinham nadadeiras de 5, 6, 7, 8 lobos, né? E vocês adivinham quantos lobos tinham as nadadeiras dos peixes que saíram da água e deram origem aos tetrápodes terrestres? Como é que vocês adivinharam? Aí o cara vai querer me dizer que o ET tem 5 dedos. Pô, como dizia o falecido Bussuda, fala sério.
Beleza? Então, a dança cósmica de Shiva. Stephen Jay Gould argumentou, então, que Nêmesis, que era a deusa grega da ira justa, não tem nada a ver com o padrão contingente das grandes extinções e das radiações adaptativas que se seguiram. Porque, como eu falei para vocês, não tem nada a ver com ira justa. Quem se extinguiu numa dizimação foi fundamentalmente ao acaso, não quem fosse mais bem adaptado ou menos bem adaptado, tá certo? Então, ele disse que Nêmesis, a deusa grega da ira justa, não era um nome adequado para isso. E propôs, então, substituí-lo por Shiva, chamar a estrela. Vocês se lembram que atrairia a nuvem de Oort para dentro do sistema solar? Chamar essa estrela de Shiva. Porque Shiva é o deus hindu da destruição e da criação, que é retratado regendo placidamente com um tambor o ritmo, periodicidade da destruição, enquanto com outra mão segura a chama da criação. Então vocês têm aqui uma representação de Shiva. Pode ser um pouco confuso, porque tem muitos braços, tá certo? Mas vocês têm aqui o tambor da destruição, das grandes extinções, e a chama da criação. Você e eu, como todos os demais animais e plantas, somos descendentes das linhagens evolutivas que sobreviveram ao tambor de Shiva e que se diversificaram em sua chama. Muito obrigado.